Bom dia a todos. É um prazer voltar aqui na sala de vocês. Então nós vamos continuar tratando da regra da cadeia, né? Acho que foi isso que ele fez na última aula, né? O primeiro caso da regra da cadeia, né? Então nós vamos tratar da regra da cadeia, né? É o segundo caso. Então, esse segundo caso da regra da cadeia, né, ele vai ter várias aplicações aqui no curso, né? Uma aplicação fundamental dele é quando nós fizermos mudanças de coordenada, né? Por exemplo, você passa de coordenadas cartesianas para coordenadas polares, ou então de coordenadas cartesianas no espaço para coordenadas cilíndricas e para coordenadas esféricas, né? Então, no caso em que você tem simetrias no seu problema, em que círculos aparecem ou esferas aparecem de forma natural, né? Às vezes é muito mais simples você trabalhar com coordenadas adaptadas a esses sistemas do que com as coordenadas retangulares, que são as coordenadas cartesianas. Então, nesse caso é que você tem uma função expressa em termos de coordenadas cartesianas, né? Você vai ter que ter a sua função expressa no outro sistema de coordenadas. Então, essa vai ser um exercício que nós vamos fazer, né? Que depois vocês vão precisar disso em várias situações. A outra aplicação da regra da cadeia, né, que são em problemas físicos, né, em que você tem um fenômeno que depende de vários outros fenômenos, né? Por exemplo, você pode ter a fórmula da pressão vezes o volume, envolve a temperatura, né, PV, pressão vezes o volume é igual a temperatura vezes uma constante, né? Então você tem três funções variando, né? E aí você pode ter a temperatura e a pressão dependendo de outras situações, né? E você quer saber como que esse conjunto todo está, qual é a taxa de variação de alguma dessas questões, dessas variáveis em um dado momento. Então você também vai ter que compor, né, essa função com outras, e aí você vai precisar de novo de fazer como que na variação final, a variação de cada uma dessas variáveis aparece. Então, do ponto de vista matemático, né, seja f de A contido no R2 em R, uma função diferenciável, né? E G, né? G e H, duas funções de um aberto B, também contido em R2 em R, diferenciáveis. Tal que, se eu formar uma função composta aqui, né, G de UV, H de UV, né, pertence a B para todo, pertence a A para todo U e V em B. Então, formando a composta F de G de UV
H de UV, né? Então a variável x em f, né, a gente substitui pela função g, né, e a variável y em f a gente substitui pela função h. Então uma função que estava dependendo de u e v, né, quando você faz a composição, ela vai depender estava dependendo de x e y. Quando você faz a composição, ela vai depender de u e de v, né? Se a gente fizesse aqui um gráfico, né? Aqui nós teríamos o conjunto B, né? Estaria no plano V, né? Essa dupla função aqui, GH, enviaria esse conjunto B dentro do conjunto A, né? E a função F né? E a função f iria de A até R. Então a gente teria aqui uma nova função, né, que poderíamos denotar por um f maiúsculo, se quisesse. Bom? Então esse par de funções GH, né, seria como uma transformação do plano no plano. Vocês poderiam pensar em uma rotação, uma translação, qualquer função no plano que faça do plano no plano que faça sentido para vocês, né? Então, quando você compusesse com essa função f, você teria uma nova função que seria a função composta. Então, neste caso, né, a derivada de f em relação a u, né, seria o quê? Seria a derivada df dx. Né? Eu vou fazer vou escrever a fórmula em detalhe, né? E depois a gente escreve uma forma simplificada dela, calculada no ponto g de uv, né? Porque eu estou derivando a função. Né? Se eu tenho o ponto UV aqui, né? Ele vem aqui num ponto GH de UV. Então a minha função f está definida aqui. Então a derivada da f vai ter que ser tomada nesse ponto. Quer dizer, é a variação da f nesse ponto. Né? Então eu vou considerar a variação da f no ponto x, né? E depois a derivada de g em u no ponto UV. Né? E é claro, agora eu vou ver o que? A derivada da f na direção y, né? Calculado no ponto g de uv, vezes a derivada da g de h, né? df dg, df dy no ponto g de uv, h de uv aqui. Vezes a derivada da g em uv, mais, né, a derivada df dy ponto g de uv, h de uv, vezes a derivada dh de u no ponto uv. Né? Então eu tenho que olhar, né, as duas contribuições aqui que vão aparecer. Né? Eu vou ter, quando eu vou ver a variação da composta na direção y, né, eu tenho que calcular a variação da f minúscula na variável x e derivar a variável x em relação a u. Né? E depois eu tenho que calcular a derivada da f minúscula em relação à variável y, e calcular a variação vezes a variação da variável y na direção u. Né? Vocês lembram da regra da cadeia em uma variável? Né? Só tinha esse termo. Né?
era a derivada da primeira vezes a derivada da segunda. Aqui, como a função é composta, né, então nós temos que calcular as multiplicações de todas as variáveis que aparecem. Tá bom? E a derivada de f na direção v, né, no ponto v, né, isso aqui vai ser o quê? Vai ser a derivada de f minúscula, variável x no ponto g de u, v, h de u, v, né, vezes a derivada da g agora na direção v, né, mais o quê? Vou derivar agora f minúsculo em relação a y, né, no ponto g de u, v, h de u, v, vezes a derivada de h em relação a v no ponto uv. Tá? Então, as duas fórmulas são muito próximas, né? A estrutura delas é a mesma, é de multiplicação, né? E vai ter tantas somas de multiplicações quanto variáveis envolvidas, né? Então, a regra da cadeia sempre tem essa estrutura aqui. De forma simplificada, né, escreveremos, né, df du é igual a df dx, né, dg du mais df dy dg dv dh du e df dv igual a df dx dx dv mais df dy o x é o g e dh dv. Sempre tendo em conta, né, que quando a gente calcular num ponto uv as derivadas parciais de f em relação a x e as derivadas parciais de f em relação a y tem que ser calculadas no ponto na imagem da f, tá? Para essa fórmula fazer sentido. Para quem conhece matrizes, né, isso aqui parece muito uma multiplicação de matrizes, né? Em termos de matrizes, né, para quem tiver mais facilidade em seguir, né, você tem a derivada de f em relação a u, né? Aqui você tem a derivada de f em relação a v, né? Aqui você vai ter a matriz df dx df dy, né? Desculpa, é dg dx dg dy dg du dg dv. Você vai ter a matriz dh du dh dv, né? E você vai multiplicar pela matriz df dx df dy, né?
Eu acho que a ordem é H aqui. É DG, HDU, DG, DV, ID, HDV. E está. Que sentido faz essa matriz aqui, né? O sentido dessa matriz aqui é que essa transformação aqui, né, ela é uma transformação entre dois planos, né? Assim como uma derivada de uma função, né, aproxima a diferencial de uma função, aproxima a função por uma função linear que representa a reta tangente, né? Essa matriz aqui, né, ela vai aproximar essa função composta aqui do R2 no R2, né, por uma transformação linear do R2 no R2, que corresponderia ao que a você olhar, a simplificar aquela transformação complexa na parte linear dela. E uma transformação que é linear do R2 no R2, para quem viu álgebra linear, né, é dada por uma matriz 2 por 2. Então essa matriz 2 por 2 aqui, né, ela vai representar a diferencial da função GH. Tá? Matriz representa o diferencial da função GH. Então essa aqui é uma maneira, essa é uma maneira mais sofisticada de olhar a regra da cadeia, né? Quando você vê funções em domínios mais complexos, né? Você sai dessas expressões que envolvem muitas variáveis, né? E escreve uma expressão matricial, né? Aqui seria a diferencial da F maiúscula, aqui seria a diferencial da função GH e aqui seria a diferencial da F minúscula, né? Então a sua fórmula teria apenas 3 termos, né? Sendo que esses termos envolveriam vetores e matrizes. Bom? Então vamos ver um outro modo também de escrever essas fórmulas também. É colocar o x como sendo G de UV, né? O y como sendo H de UV, né? Então, a derivada de df em relação a u, né? Se eu pensar o x como sendo uma função de UV e o y como uma função de UV, isso seria df dx du mais df dy du. Né? Colocar aqui o F maiúsculo para ficar mais fácil de... Né? E o df dv, né? Seria o df dx, a derivada de x em relação a v,
e mais a derivada de df dy de dy em relação a v. Então vocês vão escrever vários modos de denotar isso, né? Cada autor tem uma tem um gosto particular em escrever os seus trabalhos, as derivadas, mas todas essas expressões representam o que? A mudança da taxa de variação quando uma função depende de várias outras, né? Parece uma fórmula complicada, né? Mas na realidade o uso dela é bem mecânico, né? Vamos ver um exemplo aqui. Seja u igual a x à quarta mais x à quarta vezes y, mais y ao quadrado. Acho que esse aqui já envolve várias variáveis, mas tudo bem, né? Mais y à quarta z ao quadrado, né? X é igual a rs exponencial de t, né? Y igual a rs ao quadrado exponencial de menos t, e z igual a r ao quadrado s seno t, né? Determine du ds quando r igual a 2, né? S igual a 1 e t igual a 0. Bom, qual é a diferença desse exemplo com o que nós fizemos aqui, né? É que nós estamos agregando uma nova coordenada que seria a coordenada z, né? Então, em vez de nós termos duas funções, nós teríamos o quê? X, y, z, né? Em vez de ter aqui u e v, né, teríamos três funções que seriam r, s e t, né? Então, a mesma estrutura de fórmula que nós usamos aqui, nós vamos aplicar naquele exemplo, né? Então vamos ver a solução, né? Então eu quero a derivada de u em relação a s, né? Então vou ter que fazer o quê? Vou fazer para cá, que é temos a derivada du em relação a s, né? Então a função u, né? A função u depende de x, de y e de z, né? Então eu vou ter que ter as três, né? Vai ter que aparecer todas as derivadas de u em relação a essas variáveis. Né? E vai ter que aparecer o quê? Vai ter que aparecer a derivada de cada variável em relação à variável s, né? Então vai ter dx ds, né? Aqui vai aparecer dy ds, e aqui vai aparecer dz ds. Né? Então quando eu derivo u em relação a s, né? Eu vou ter que derivar u em relação a x e multiplicar pela derivada de x em relação a s, que é a variável que me interessa,
né? A derivada de 1 em relação a y vezes a derivada de y em relação a s. A derivada de 1 em relação a z vezes a derivada de z em relação a s, né? Fazer todos esses produtos e somar para obter o que? A variação de 1 em relação a s, né? Aonde aqui, né, tem que entrar o quê? Como u depende de 3 variáveis, né, x, y e z, né, vão ter que entrar as três derivadas, né, porque o u pode estar variando em todas as direções, né? E vai ter que entrar todas as derivadas das funções x, y e z, porque elas também podem estar variando na direção S, né? Então vamos calcular cada termo desses, né? Quanto é a derivada de 1 em relação a x? Né? Derivada de 1 em relação a x vai ser o quê? Né? Vai ser 4x ao cubo y. Né? Vejo que a gente está expressando, né? Quando eu derivo u, né? Eu estou expressando ele em termos de x e y, mas depois eu vou ter que substituir o quê? Os valores de x e y em função de r, s e t. Né? A derivada de 1 em relação a y, o que é que vai ser? Né? Vai ser x à quarta mais 4 y ao cubo z ao quadrado. É isso, né? E a derivada de 1 em relação a z vai ser 2y à quarta z. Então eu vou precisar também do quê? Das derivadas de... Né? Como eu estou querendo calcular a derivada de 1 em relação a s, né? Eu vou precisar da derivada de x em relação a s. Quanto é a derivada de x em relação a s? Vai ser r exponencial de t. Né? Derivada de y em relação a s vai ser 2rs exponencial de menos t. Né? E a derivada de z em relação a s, né? Vai ser r ao quadrado seno t. Né? Lembrar que aqui o r igual a 2, o s igual a 1 e o t igual a 0, né? Então temos que calcular. Então, a derivada dx ds no ponto 2, 1, 0. Né? Aqui vai ser exponencial de 0, né, que é 1. Né? O r é 2, então isso aqui vai dar 2. Né? A derivada dy ds no ponto 2, 1, 0 vai ser o quê? Continua sendo exponencial de 0, continua sendo 1, o s é 1, né? O r é 2, 2 vezes 2, 4, vezes 1 vai dar 4. Né? E o dz e o dzds no ponto 2, 1, 0, né?
vai ser seno de zero, né? Quando o t é zero, o seno de zero é zero, então isso aqui vai dar zero. Né? Então eu tenho todas essas, eu tenho aqui essas três derivadas que eu vou precisar. Né? Agora eu vou ter que calcular a derivada de 1 em relação a x. Em que ponto? Né? Eu vou ter que calcular no ponto de chegada. Né? Né? Eu vou ter que calcular o quê? O x do... o x no ponto 210. Né? Quanto é o x no ponto 210? Né? Eu vou precisar desses valores também para colocar, né, dentro da expressão das derivadas de u. Tá certo? Então, o x no ponto 210 vai ser... Né, vai ser... Né, vai ser... Vai ser 2, 1 exponencial de zero, continua sendo 2. Né? O y no ponto 210, né? 2 vezes 1 ao quadrado continua sendo 2. Né? E o z no ponto 210, né? Vai ter o seno de zero que vai aniquilar com o z. Né? Então ele vai ser zero. Já terminei? Não, vou precisar calcular o quê? Essas derivadas agora no meu ponto. Né? Então vou ter que calcular du dx, né? Du dx eu vou calcular em que ponto? Né? No ponto 220, que é o meu ponto de chegada. Né? Porque, né, a u é uma função que depende de x, y, z. Né? Então, o du dx no ponto 220 vai ser o quê? Vai ser 2 à quarta, né? Vezes y, que é 2, né? Mais y à quarta, 2 à quarta, vezes o z ao quadrado, que é o zero ao quadrado. Então, isso aqui vai dar 32. Né? Eu vou ter que calcular o du dy agora no ponto, mesmo ponto. Né? Du dy é x à quarta, vai ser 2 à quarta. Né? Mais 4. Eu não preciso calcular esse termo porque o z é zero, né? Então vai ser 2 à quarta. Bom, vamos só escrever ele. 4 vezes 2 ao cubo vezes 0 ao quadrado. Então isso aqui vai dar 16, né? E a derivada du em relação a z, no ponto 220, né, vai ser igual a quê? Du dz vai ser 2 vezes 2 à quarta vezes 0, que é 0. Né? Então agora nós temos todos os ingredientes para calcular a nossa fórmula, né? A derivada de 1 em relação a S. Né? Vou fazer aqui. Acho que temos uma pergunta aí. Desculpe. Bom dia. Bom dia. Fernando de Engenharia Elétrica. Por que no du, dux, o senhor substitui os valores na função maior e não daqui da derivada?
Aonde tu dizes? Ali no DU del X no ponto 220. No ponto 220? Porque o... Substituir os valores na função, na primeira ou na line, não na da derivada. Porque o... Porque a minha função ela depende de x, y e z. Então eu tenho que saber o ponto onde eu vou calcular essa função aqui. Sim, né? que é 2, 2 e 0. 2, 2 e 0. Né? E por que quando o senhor foi calcular a derivada naquele ponto, o senhor substituiu lá na função maior? Eu substituí na função maior ou foi na menor aqui? Foi a maior. Né? Aqui 4. Eu acho que eu fiz um erro então. Certeza. Né? Obrigado. Nada. Deu dx é 4, x ao cubo y, né? Por isso que é bom escrever tudo. É 4 vezes 2 ao cubo vezes 2, que é 64, né? Du dy é 2 vezes x à quarta, é 2 à quarta. Eu acho que essa aqui estava certa, né, ou não? Mais 4 vezes 2 ao cubo vezes 0, que é igual a 16, né? E essa aqui também estava certa. Acho que só a primeira aqui. Obrigado. Então né? Então vou colocar aqui a próxima. Né? Então a derivada de u em relação a s no ponto no ponto 2, 1, 0 vai ser igual a derivada de u em relação a x no ponto 2, 2, 0 vezes a derivada de u em relação dx em relação a s no ponto 2, 1, 0, né? Mais derivada de 1 em relação a y, né? No ponto 2, 2, 0, vezes a derivada de y em relação a s, né? No ponto 2, 1, 0, né? E mais a derivada d1 em relação a z, no ponto 2, 2, 0, vezes a derivada dz em relação a s, no ponto 2, 1, 0. Né? Então, esse valor é 64, né? Vezes dx ds, que é 2, mais, né? Du dy 16 vezes o valor dy ds, que é 4, né? E mais a derivada de u em relação a z, que é 0, vezes o dzds, que também é 0. Né? Então isso aqui vai ser 128 mais 64, que é igual a 194, acho. Assunto bastante árido, é melhor usar calculadoras para fazer, ou então matrizes sempre, tá? As contas ficam mais... Alguma pergunta sobre isso aqui?
Então, é, isso aqui. Oi. Ah, é? 4812 aqui, hein? 192. Veio mais uma contribuição aqui. Bem que eu estava achando estranho. Onde está errado? 4 mais 8, 12, é isso. Tá. Vamos ver outro exemplo. Escreva a equação da onda. F de x menos f de y igual a zero, né? Usando as coordenadas x igual a u mais v e y igual a u menos v. Né? Então aqui é um caso, né, em que né, equação de propagação de uma onda livre no plano, né? Vocês já devem ter visto isso na física, né? Então vamos escrever essa equação da onda trocando o sistema de coordenadas, né? Quer dizer, o que é que está aqui? Nós temos aqui né, o sistema de coordenadas x e y, né? E aqui nós vamos colocar um sistema de coordenadas u e u e v, né? Então vejam, a derivada de f em relação a u, o que é que vai ser? Então temos, né, f de o x vai ser, né, vai ser u mais v, né? U menos v, né? Então a derivada df em relação a, vou colocar aqui f. Então a derivada de f em relação a x vai ser o quê? Vai ser a derivada de f em relação a dx vezes a derivada de x em relação a u, que é 1, né? Mais a derivada de f em relação a y vezes a derivada de y em relação a u, que é 1. Então isso aqui vai ser a derivada de f em relação a x mais a derivada de f em relação a y. Tá bom? Se eu for derivar a f df em relação a y, né, vai acontecer o quê? Aqui vai aparecer a derivada de f em relação a x, né? Desculpa, aqui é f em relação a u. E for derivar em relação a v aqui, né? Vai aparecer a derivada de f em relação a v, vezes a derivada de v em relação a 1 vai dar 1, mais a derivada de f em relação a y, né? Vezes a derivada de y em relação a v, que é menos 1. Então aqui vai ser fx menos fy. Bom? Eu tenho que fazer mais uma derivada, né, que é
Melhor colocar aqui também f de uv aqui, né? Vamos ver quanto dá a derivada mista de f em relação a du e em relação a dv, né? Então eu posso derivar qualquer uma dessas aqui, tanto essa como essa, porque a gente sabe que as derivadas mistas são iguais, né? Vamos derivar então a primeira em relação a v, né? Então isso aqui vai ser a derivada em relação a v do que? Da derivada f em relação a u, que era fx mais fy, né? Então, eu vou escrever essa aqui com mais detalhe, né? Então isso aqui vai ser, quando eu derivar em relação a v, vai ser a derivada de x dx dv, né? Mais f de xy dy dv, né? Né? Mais o que? A derivada de f de y em relação a x dx dv, mais a derivada de f em relação a y, né? Dy. Não preciso de tudo isso. Fy em relação a x, fy dy dv, né? Olha, eu sei que o x é u mais v, né? E o y é igual a u menos v, isso? Né? Então o que é que vai acontecer aqui? Vai ficar f de xx vezes dx dv, que é 1, né? Mais f de xy vezes a derivada dy em relação a v, que é menos 1, né? Mais a derivada de f de yx vezes a derivada de x em relação a v, que é 1, né? Mais a derivada de f em relação a y vezes a derivada de y em relação a v, que é menos 1. Né? Então isso aqui vai dar f de xx menos f de y mais duas vezes. Tem algo estranho aqui, o que é? Tá certo. Mais f de xy menos f de yx, tá? Então vejam, a nossa equação, né? A equação de onda, esse termo aqui é zero, né? Esse termo aqui é zero. E esse termo aqui, como eles são iguais, também eles vão se cancelar. Então nós chegamos o quê? Obtivemos, né? Que no sistema de coordenadas UV, a equação de onda é F, né? F de UV é igual a zero. Então, uma transformação de coordenada, né, que aparentemente a gente não consegue saber qual é a solução dessa equação, né? Nesse novo sistema de coordenadas, ela fica, né? Ela fica evidente, né?
Porque, né? Então as soluções, né? O que vai acontecer? Se uma derivada em relação a v é zero, né? Isso quer dizer que a função só depende, né? F de u, né? Vai ser só o quê? Vai ser só uma função de né? Se a, né? Isso aqui está dizendo para nós o quê? Que a derivada dessa função em relação a v é zero. Quer dizer que ela só depende da variável u, né? Então isso aqui vai ser igual a uma função h de, né? F de uv, né? F u de uv vai ser só uma função de u. Pois não. Bom dia, professor. Tiago, de Engenharia Elétrica. O senhor poderia explicar novamente como é que o senhor chegou a F de del V igual a del sobre del V? Aqui no primeiro quadro. Aqui? Antes. Del F maior, grande sobre... porque eu já tinha calculado a derivada de f em relação a u, né? Uhum. A derivada de f em relação a u, né? Era fx mais fy, né? Então eu vou derivar essa expressão agora em relação a Del V. a v, Sim, sim. tá bom? Ah, tá. Muito obrigado. Eu estou substituindo a derivada de f em relação a u. Eu poderia ter feito usando a derivada de f em relação a v, a u e derivando em relação a v. Daria a mesma coisa, tá bom? Então, se essa derivada agora, né, em relação a u é h de u, né, quanto é a função f? Né? A função f, né, ela vai ser o quê? Ela vai ser a integral dessa função, né, mais uma função de v qualquer, porque a derivada em relação a v anula, né, a derivada em relação a u anula qualquer função em relação a v. Então aqui eu posso pôr uma g de v. Né? Então as soluções da equação de onda, né, vai ser a soma de uma função que depende de u mais de uma função que depende de v. Então as soluções da equação de onda né, são da forma f de uv igual a de u mais b de v. Né? E se eu voltar agora, né, para a minha expressão, né, eu sei daqui, se eu tomar a inversa aqui, que o u é igual a x menos y sobre 2, né? E o v isso aqui, o u é x mais y sobre 2, né? E o v é x menos y sobre 2. Então, se eu voltar, né, eu posso ou que f de xy é igual a de x mais y sobre 2 mais b de x menos y sobre 2. Né? Então, usando essa mudança de coordenadas, né, eu consigo resolver a equação de onda e depois volto para as coordenadas cartesianas. O que significa geometricamente isso aqui? Né? Se você pensar que o y é a coordenada t, né, você está numa corda infinita, né? Se a gente pensar que o y é a coordenada t, se você abrir um pulso aqui,
né? O que vai acontecer com esse pulso? Ele vai se dividir em dois pulsos, né? Um pulso que é o x mais vai caminhar para a direita, que é o x mais y, né? E o outro pulso vai caminhar para a esquerda, que é a propagação da onda. Quer dizer, a onda ela se divide em duas ondas e vai se propagando uma para o lado direito e outra para o lado esquerdo, né? Se aqui fosse o x, né? E aqui fosse y igual a 0, y igual a 1, etc. Né? Uma viria para cá e a outra iria para lá. É claro que você tem que dar a condição inicial da onda aqui, né? Pro y igual a 0. Né? É muito interessante simular isso num computador, essa equação. É uma equação muito simples, a equação de onda e uma variável, né? E você pode ter uma descrição bastante precisa dela. Né? O que acontece quando você tem pontos fixos aqui, né? Você pode transformar esse ponto fixo como se fosse pontos periódicos, né? E aí então existe a reflexão da onda no ponto fixo e ela vai voltar nos pontos fixos invertida. Né? Então é um exemplo de uma equação de derivadas parciais que você consegue dar uma descrição completa de todas as soluções dela, por isso é uma equação interessante de ser estudada. Né? Você pode entender vários fenômenos através do modelo matemático que é esse aqui. Tem uma solução bastante simples. Então, isso aqui é uma aplicação de um uso da mudança de coordenadas, né, da mudança de variável, aonde você, né, sai de uma equação que você olhando não vê a solução, né, através da mudança de variável você consegue achar uma solução da equação, né? E daí então você retorna para as variáveis anteriores, né? E faz a interpretação das soluções nas coordenadas anteriores. Né? Bom, então eu acho que isso é suficiente para a gente né? A gente falar desse assunto. Né? Vou iniciar um novo tema que é a aula, segundo as notas aqui, está na aula 17, né? Que são as funções definidas implícitas. Suponha que temos a expressão x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1 e queremos definir uma função y igual a em função de x, né? Vamos dizer, eu tenho uma expressão aqui em que x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1, né? E eu quero saber se dessa expressão eu posso extrair uma função. Nesse caso é um problema simples, né?
né? Pois podemos resolver a equação. Né? De que maneira eu posso colocar o y ao quadrado igual a 1 menos x ao quadrado, né? Colocamos e eu posso extrair a raiz, né? Vai ser raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado, ou y igual a menos raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Né? Então, dessa expressão, né? É uma relação entre x e y que eu consigo resolver, né? E eu posso definir duas funções se eu quiser. Uma que seria, né? Se eu olhar isso geometricamente, né? Se olhar isso geometricamente, você tem aqui um círculo centrado na origem de raio 1. Né? Então, uma das funções, né, a função positiva, vai ser essa aqui. Né, que vai ser y igual a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Né? Então, desse círculo, né, esse círculo ele não pode ser uma função, né, porque é o mesmo valor, né, ao mesmo valor estão, né, ao mesmo valor existem, ao mesmo valor de x, né, você poderia associar dois valores de y, então esse gráfico aqui ele não representa uma função, então se nós queremos obter uma função, nós temos que tomar um meio círculo, né? Então existe dois modos de tomar um semicírculo aí, que é tomando a parte superior ou tomando a parte inferior, né? Então a gente, né? Agora esse aqui, né? Agora esse caso, né? Esse não é o caso geral. Por exemplo, de x ao cubo mais xy ao quadrado, né? Mais 2, né? Mais 1, né? Igual a 0, né? Não é fácil resolver x em função de y. Né? Por exemplo, se eu quisesse encontrar, né, uma função x dependendo de y, né, seria melhor ter trocado aqui né? Eu não vou conseguir resolver, existe maneira de resolver esse polinômio, né, mas são umas fórmulas muito complicadas, entram números complexos, não seria interessante, né? Então aqui eu teria uma dificuldade em expressar, né, qual saber se a minha função existe, né, e se essa função é derivável, se a expressão for derivável. Então essas funções, né, então funções definidas, funções y, né? Funções y igual a y de x, ou x igual a x de y, definidas por expressões da forma f de xy igual a 0, né?
são ditas funções definidas implicitamente. Né? Né? Então, a minha função é definida implicitamente, né? Se eu der uma expressão em termos de x e y, e aí vou considerar uma das duas variáveis em função da outra. Né? Então, existe um resultado em matemática muito importante, que é um teorema muito importante, chamado o teorema da função implícita, né? Que a gente vai enunciar aqui, e que garante em que situações parecidas com essa a gente pode ter uma função definida, não sabemos aonde, mas vamos poder definir ela em algum local. Né? Então vamos examinar um pouco os casos que podem acontecer. Né? Vamos ver alguns casos, por exemplo, exemplos aqui. Né? Por exemplo, a função f de xy igual a x ao quadrado mais y ao quadrado mais 1, né? Igual a 0. Vocês acham que isso aqui pode definir uma função? Eu vou conseguir expressar o y em função de x aqui? O que é que vai acontecer se eu tentar isso nesse caso, né? Teremos y ao quadrado igual a menos 1 menos x ao quadrado, né? E aí eu vou ter o quê? Um termo positivo igual a um termo negativo, né? Então, no mundo real, isso né, teríamos que ir para o espaço complexo, né, onde essas equações têm solução, né? Então no conjunto R, né, essa f não pode definir uma função. Né, uma função, pois não existe ponto x0, y0 com f de x0, y0 igual a 0. Né? Então, veja, a gente precisa primeiro, né, garantir que exista pelo menos um ponto, né, que seja a solução daquela equação. Porque a gente pode cair num caso em que a gente não conhece nenhum ponto que seja a solução da equação, então você não vai poder dizer nada sobre a existência da função. Então nós temos que garantir que a gente saiba que essa expressão, né, f de xy igual a 0, tenha pelo menos um ponto que satisfaz a expressão. Né? Você pode cair numa equação que não tenha solução e aí não adianta você fazer conta, porque você vai fazer conta em cima de nada. Né? Qual o segundo problema que pode acontecer? Né? O segundo problema que pode acontecer, você pode escolher um ponto aqui. Né? Você quer definir você quer definir uma função x em função, né, y em função de x. Aqui nesse ponto, o que é que vai acontecer? Nesse ponto, embora você tenha muitos pontos que resolvem a equação, né, a gente sabe que aqui perto, né, isso aqui não vai ser uma função. Por quê? Porque ao mesmo ponto x você vai ter um y1
e você vai ter um y2 aqui. Então, na vizinhança de um ponto desses, né, é impossível você construir uma função, né? Porque a curva ela é vertical naquele ponto. O que é que garante que a curva seja vertical nesse ponto? Vamos olhar, né? Então, no ponto, então, segundo exemplo, né? É no ponto, né? É no ponto 1, 0, não é possível expressar na vizinhança, né? Ança do ponto 0 não é possível expressar x ao quadrado, né? Mais y ao quadrado igual a 1 como uma função, né? Y igual a raiz de 1 menos x ao quadrado. Pois o que é que vai acontecer com a derivada dela, né? dy dx, né, vai ser o quê? dy dx vai ser menos x sobre raiz de 1 menos x ao quadrado, né? E dy dx, né? Colocar assim, né? E dy dx nesse ponto, né, vai ficar igual a menos infinito, né? Não vai existir a derivada no ponto. Quer dizer, a derivada de y em relação a, né? Essa derivada aqui, né, a derivada da função f nesse ponto vai ter problemas, né? Você vai ter uma derivada que é vertical, então você não consegue uma função na vizinhança do ponto, né? Então o teorema da função implícita, né? Então, para evitar esses dois casos, né? Vamos ter duas hipóteses no teorema da função implícita. Bom. Então a gente vai precisar de duas condições. Uma condição vai ser essa, né, que exista um ponto, e a outra vai ser a condição que a derivada de f em relação a x ou de f em relação a y vai ter que ser diferente de zero naquele ponto, né? Então o teorema seja f de x e y uma função diferenciável, né, tal que, e que, hipótese 1, exista um ponto x0, y0, tal que f de x0, y0 igual a 0, né? E 2,
que a derivada df dy naquele ponto, no ponto x0, y0, seja diferente de zero. Né? Por quê? Porque nós vamos evitar esse problema aqui. Né? Então, existe uma função y igual a y de x definida na vizinhança do ponto, né, na vizinhança do ponto x0 com y de x0 igual a y0 e a derivada dy dx, né, dy dx igual a menos a derivada de f em relação a x no ponto xy sobre a derivada de f em relação a y no ponto x. Tá? Então vejo, se essa derivada é diferente de ponto, é diferente de zero nesse ponto, né, ela vai ser diferente de zero em pontos próximos. Né? Se ela vai ser diferente em pontos próximos, então essa expressão aqui vai fazer sentido. Quer dizer, ela vai continuar sendo diferente de zero e eu vou ter a minha função bem definida. Agora eu não sei por quanto tempo, né, se for uma expressão muito complicada, eu não sei por quanto tempo ela vai continuar, a derivada df dy vai continuar sendo não nula. Né? Então a única maneira de você avaliar isso é simular em computadores ou, né, tentar acompanhar o tamanho do intervalo no qual essa função aqui vai ser bem definida, né? Em que essa função aqui vai ser bem definida. Mas o que o cálculo garante, né, o que a teoria matemática garante é que você pode fazer isso próximo do ponto x0. Né? Então a sua curva pode ser alguma coisa complicada aqui, né? F igual a 0. Né? E se você pegar um ponto aqui, né, você vai saber que nesse ponto x0, y0, né, você vai poder expressar o y como uma função de x. A partir daqui você já vai ter problema. Né? Então você vai ter y igual a uma função de x nesse intervalo aqui. Né? Então esse é um teorema que garantiza, que garante alguma coisa, mas não te diz por quanto, qual é o tamanho do intervalo, só isso. Então vamos ver exemplos. Essa aqui é a versão mais simples dele, né, usando duas variáveis, mas você pode ter esse teorema, ele vale em funções de várias variáveis, né, e combinando várias funções. Né? Por exemplo, se você tiver duas funções em 3 dimensões, né, quando você fizer essas duas funções zero, você pode definir uma curva dentro do R3. Se você tiver só uma função de 3 variáveis dentro do R3, você pode definir uma função de x e y lá dentro. Né? Então você pode, né, dependendo da situação, esse teorema ele generaliza.
Exemplo. Verifique se y mais y ao cubo mais seno de x mais y igual a zero, define uma função y igual a f de x. Bom, então a primeira coisa eu tenho que ter um ponto. Qual é um ponto que a gente olha direto daqui, né? O primeiro caso é encontrar uma solução primeiro, um ponto solução. Qual é um ponto que resolve aquela equação ali? Um ponto evidente é o quê? O x e o y zero, né? Porque o x mais y dá zero, o seno de zero é zero, né? E se o y é zero, tanto o y como o y ao cubo também vão ser zero, né? Então, sim, o ponto 0, 0 resolve a equação. Então, o segundo caso, né? Agora, então, a gente vamos verificar, né? O que é que eu preciso que seja diferente de zero, né? Acho que eu escrevi para cá. Eu preciso que a derivada em relação a y seja diferente de zero, né? Vamos verificar se a derivada df dy no ponto 0, 0 é diferente de zero. Né? Então, se eu calcular a derivada dessa expressão aqui, né? F de xy igual a y mais y ao cubo mais seno de x mais y, né? Calcular a derivada df em relação a y, né? Isso aqui vai dar o quê? Vai dar 1 mais 3y ao quadrado, né? Mais o cosseno de x mais y. Né? Então, quanto dá a derivada disso no ponto 0, 0? Né? Vai dar 1, né? Aqui vai dar 0, né? E mais cosseno de 0. Né? Cosseno de 0 é 1, então isso aqui dá 2, é diferente de 0. Né? Certo? Então a nossa conclusão, né? Nossa conclusão existe um intervalo, né? Que contém o intervalo i com 0 pertencente a i, né? E uma função
é y igual a f de x com, né, o quê? F de x mais f de x ao cubo mais seno de x mais f de x igual a zero. Né? Quer dizer, então é um teorema realmente forte nesse sentido, né? Um resultado forte que ele, mesmo para expressões muito complicadas, basta você saber o que acontece num ponto para você estender para uma vizinhança daquele ponto. Né? Quanto é a derivada dessa função, né? Derivada da função, derivada f' de x, né? A derivada da f', aqui no caso, né, eu não vou poder expressar ela concretamente, mas eu posso utilizar aquela fórmula que eu coloquei, né, em que era menos a derivada de f em relação a x, no ponto xy, sobre a derivada de f em relação a y no ponto xy. Né? É claro que eu só vou saber isso no ponto x0 e y0, né? Eu teria que conhecer um outro ponto da função, né? O ponto y de x, para poder calcular alguma... Né? Então f' de x aqui, né? O que é que nós teríamos? Teríamos a derivada de f em relação a x, né? Que seria o cosseno de x mais y. Né? E a derivada de f em relação a y, que nós já calculamos, né? Que é 1 mais 3y ao quadrado mais o cosseno de x mais y. Né? Quer dizer, é uma fórmula que depende de você conhecer o ponto y, mas pode ser de utilidade. Né? Como que a gente lembra dessa fórmula? Né? Como obtemos a fórmula? Para a pessoa não ter que lembrar sempre, né? Por exemplo, eu vou ter que a função vai satisfazer isso, fx y de x igual a zero, né? Eu posso derivar isso em relação a x, então vai ficar df dx mais a derivada de f em relação a y vezes dy dx igual a zero, né? E daqui você tira aqui dy dx, né? Menos a derivada de f maiúsculo em relação a x sobre a derivada de f maiúsculo em relação a y. Tá bom? Então, derivando essa expressão, você obtém a fórmula da derivada. Né? E o teorema garante que isso aqui é bom. Então é esse. Esse é o teorema da função implícita no caso mais simples. Né? Na próxima aula, o professor Jerônimo acho que vai ver ele em situações mais complexas. Né? Por hoje é só. Obrigado.
Música